Aqui no Museu do Apartheid estão reunidas as principais informações sobre o regime racista na África do Sul. Um lugar para não deixar que as pessoas esqueçam os horrores que aconteceram no país e para que elas jamais permitam que isso volte a acontecer. O museu é visita obrigatória para quem vem à África do Sul. O prédio foi construído por um grupo de cassinos. Uma lei de 1995 determina que parte do dinheiro das apostas seja investido no turismo e na criação de empregos. Desde a inauguração, em 2001, o museu já recebeu milhões de visitantes. O projeto foi elaborado por especialistas em várias áreas: historiadores, cineastas, designers, ativistas de direitos humanos e as próprias vítimas do regime. O objetivo é que as pessoas tenham um choque de realidade desde o começo. Logo na entrada do museu, a primeira surpresa. O ingresso é como se fosse um passe que os sul-africanos negros eram obrigados a usar para se deslocar no país. Eu fui classificado como se fosse um negro, então eu não posso entrar no museu pela entrada dos brancos. Eu vou entrar como se fosse um negro. O historiador Philip Bonner foi um dos criadores do museu. Ele explica que a palavra apartheid significa separação. Os idealizadores do regime racista queriam impedir que as pessoas continuassem a se misturar. Era como se tentassem separar a clara e a gema de um ovo depois de elas terem sido misturadas. O apartheid foi, portanto, uma tentativa de parar a miscigenação que estava acontecendo, principalmente aqui em Joanesburgo, onde as pessoas chegavam para trabalhar nas minas de ouro. A separação não é historicamente natural, e o museu quer passar essa ideia, diz Philip Bonner. Ao exigir um passe, o apartheid fazia com que um simples documento determinasse as chances e possibilidades que as pessoas teriam na vida. Entradas separadas para brancos e não brancos. Como o meu passe me classifica como não branco, eu tenho que entrar por essa porta da direita. Aqui dentro já, primeiro choque. Cartões, carteiras de identidade das pessoas, em que elas são classificadas de acordo com a raça, de acordo com a sua etnia. É algo bem chocante. Eram esses pedaços de papel que, como explicou o historiador Philip Bonner, determinavam o futuro das pessoas. Durante a visita, encontra o turista australiano Charles Friedlander. Ele se emociona na ala em que são exibidas réplicas das cordas usadas nos enforcamentos dos presos políticos. Ele diz que quando vê uma imagem dessas, sente dores no estômago. Charles conta que, ao caminhar pelo museu, é capaz de enxergar a estupidez das pessoas. Ele havia visto tudo pela internet antes, mas estar no país e no museu é um impacto muito forte. Charles diz que o apartheid ainda não acabou. Continua a uma segregação não escrita em termos de atitude, o que é muito triste, diz ele. Eu estou numa cela solitária, pequena. Aqui, pessoas que lutavam contra o apartheid ficavam semanas, meses, anos. Muitos morriam aqui dentro. Gravações antigas mostram cenas importantes da história do apartheid, como essa imagem do momento em que Hendrik Verwoerd, primeiro-ministro da África do Sul, leva um tiro no rosto, na primeira tentativa de assassinato que sofreu. Ele foi um dos principais arquitetos do regime racista e morreu esfaqueado ao entrar no prédio da Assembleia da Cidade do Cabo, em 1966. Este é um dos veículos blindados usados pela polícia para acabar com os protestos contra o apartheid nos bairros negros da África do Sul. E aqui, uma entrevista clássica. Nelson Mandela, antes de ser preso e vivendo na clandestinidade, fala sobre a luta pela reconquista da liberdade a um jornalista de uma emissora de TV inglesa. Nesse outro vídeo, a libertação de Mandela em 1990 e a posse como o primeiro presidente negro da África do Sul. Apesar do regime do apartheid ter separado as pessoas pela cor da pele, esta sessão quer mostrar que somos todos seres humanos, que estamos todos no mesmo caminho, na mesma jornada. Essa foi a conclusão de Grant Saptow, sul-africano de 35 anos. Ele diz que não sofreu diretamente com o apartheid, mas sabe que a vida dos pais dele, por exemplo, foi difícil por causa do regime racista. Depois da visita, eu pergunto o que mais o emocionou no museu. Praticamente tudo, diz ele. A luta de Mandela, cada parte do museu é tocante. Grant nem sabe por onde começar. Ele acha que os abusos que aconteceram no país não se repetirão.
A estrada foi longa e muito difícil e ainda temos muito para alcançar. Mas ele não acha que os sul-africanos farão o caminho de volta por essa mesma estrada. I don't think we can ever go back this route. No próximo bloco, você vai conhecer Orânia, uma cidade de 700 habitantes que tenta preservar a cultura dos brancos afrikaners.